Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Lucas. Hoje a gente vai ler mais um capítulo de Uma Vida com Propósitos, o capítulo 9. Eu disse no vídeo passado que teria um vídeo a sair no TikTok, como se fosse um resumo desse, né? Porque a ideia era que vocês possam acessar o conteúdo completo no YouTube, né? No caso esse. E o vídeo resumido, né, comentado, no TikTok. Então no TikTok eu ia trazer vídeos mais curtos. A proposta no TikTok é ser rápido e aqui um ensino mais trabalhado, dizer assim, né? Então hoje é o dia 9. Provavelmente esse vídeo não vai sair no TikTok hoje, né? Provavelmente só semana que vem. Talvez nem esse, talvez seja do próximo capítulo, ou apenas uma leitura de um versículo. Isso vai depender de como vai seguir a próxima semana, porque essa semana eu não consegui gravar no TikTok do jeito que eu queria, então eu achei meio difícil mexer com essa ferramenta, né, que é o TikTok. Eu não consigo entender muito bem como ele funciona, como que funciona a gravação de vídeo, edições de imagem, áudio. Eu achei meio complicado, tentei, mas não consegui muito bem não. Vou tentar resolver isso, vou tentar usar outros aplicativos também que são para gravação e edição de vídeo, mas aí eu vou fazer em outro aplicativo e só postar no TikTok a versão reduzida. Não vou fazer pelo TikTok, a menos que eu encontre no próprio TikTok uma saída mais fácil, né? Que seja mais tranquila de fazer os vídeos, né? Que não seja tão burocrática. Bom, só para lembrar, pessoal, vocês podem encontrar o livro na internet, vocês podem ler ele na internet, tá? Dá o joinha, pessoal, se inscreve no canal. Pô, uma média de 15 visualizações por vídeo. Quer dizer, não é uma média correta, porque a maior parte dos vídeos ultrapassam 15 visualizações, né? Mas é quase que uma média todos esses vídeos terem essa quantia de visualizações. Então, pessoal, dá um like, dá um sininho aí para receber as notificações, compartilha, porque, né, eu acho legal que a gente possa compartilhar esse conteúdo. Já falei isso muitas vezes e gente, tem uma frase, eu não lembro se é um versículo, né? Eu cheguei a ver há pouco tempo, que é: se Deus morreu por mim na cruz em público, por que eu vou viver para Ele em silêncio? E é exatamente isso que a gente não deve fazer, viver para Cristo em silêncio. Então compartilha, pessoal, mostra o tipo de conteúdo que você vem assistindo, o que você vem se interessando. Vai que outras pessoas se interessem também, né? Que é o nosso objetivo, é passar esse conhecimento adiante. Então é isso, pessoal, sem mais delongas. Hoje é o capítulo 9, o que faz Deus sorrir. Que o Senhor sorria para você. Sorri para teu servo e ensina-me o modo correto de viver. O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. E, sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus: Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo, então se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Primeiro, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que, durante toda a sua vida,
Noé seguia Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com Ele. Eis o que Deus mais deseja com você, um relacionamento. Essa é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus é ser amado por Ele, e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo de sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Deus sorri quando confiamos nele completamente. Essa é a segunda razão. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Imagine essa cena. Um dia, Deus aproxima-se de Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com sua vida. Por isso, vou inundar o mundo e começar tudo de novo, com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que podiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia em centenas de quilômetros do oceano. Mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocar na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas, o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores, sem nenhum sinal de chuva. Ano após ano, ele era implacavelmente criticado como um louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro, Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, a forma e os materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Repare que Noé obedeceu rigorosa, nenhuma instrução foi deixada de lado, e exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções ou restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar, nem hesitar. Não embrome nem diga: vou orar a respeito,
faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações nem precisa apresentar um motivo para tudo que ele manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens de que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas vou dar meu dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a esposa que me magoou. Todavia, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a ele de coração alegre. Essa foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, e então eu te obedecerei até o fim da vida. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo fato que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não pelo esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração, porque a obediência agrada tanto a Deus, porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Acho que estamos no quarto item. Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor e um sacrifício de gratidão. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ações de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim. Mesmo depois de eu ter casado com a Kay, quando visitávamos meus pais, ela preparava banquetes caseiros fantásticos. Um de seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nós deliciávamos com o prazer que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe, expressando o nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava de duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar minha mãe, e todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria. Cantam hinos. Quinto, Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé essas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como dei a vocês os vegetais. Agora dou todas as coisas. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições, sejam humanos, foi para isso que os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais.
ler a Bíblia, assistir os cultos na igreja, orar ou compartilhar sua fé. E pense que ele é indiferente... Opa, calma aí, pessoal, porque tô na escola, só para lembrar, né? Bom, voltando aqui. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe de sua vida. Quer esteja você trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus. Se você as fizer com uma atitude de louvor, você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e habilidades que Ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades, e todos podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele modelou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só o agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona: por que você me fez desse jeito? No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas ele também... Calma aí, pessoal. Gente, perdão, continuando aqui. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas ele também me fez veloz. Quando corro, sinto que ele fica satisfeito. Mais adiante diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para fazer o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sobre a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Ele tem prazer até mesmo em observar seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes, o dia havia sido cheio de problemas e desobediência por parte deles, mas adormecidos, pareciam contentes, a salvo e tranquilos. Isso me fazia lembrar do quanto os amava. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só de observá-los respirando, de tanto que os amava, enquanto assistia os movimentos do seu pequeno tórax inspirando e expirando. Eu sorria, e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se fosse a única pessoa no mundo todo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios do seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz: pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O que Deus leva em consideração é a atitude de seu coração. Agradar a Ele é o seu mais intenso desejo. Este foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo o nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso obter da vida para quanto prazer Deus pode obter de minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz:
Lá do céu, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo de sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: Deus sorri quando confio nele. Versículo para memorizar: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Pergunta para meditar: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Uma pergunta muito interessante aqui. Então é isso, pessoal. O final de mais um capítulo, bem legal, bem interessante. O que eu ia dizer? Eu trouxe um versículo, vou falar rapidinho porque já 20 minutos é bastante coisa, né? Ele não tem nada a ver diretamente com o tema lido. É só alguns versículos que eu gosto de separar durante a semana. E esse é Provérbios capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 9. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em entendimento. O que eu tô querendo dizer aqui não, né? O que isso significa, né? Que quando você tenta repreender aquele que está errado ou tenta censurar, né? Tenta corrigir, você vai trazer problema para você, porque ele não quer te ouvir, ele não te respeita e ele vai virar as costas para você. Você só vai trazer afronta para si mesmo. É uma coisa que eu aprendi com a vida, né? E que eu obtive a confirmação pela palavra, porque durante anos e anos da minha vida eu vi a mesma repetição com diversas pessoas do meu meio social, dessa questão da ignorância, né? E até por minha parte durante muito tempo, né? O meu professor esses dias de geografia, eu escutei ele falando uma coisa muito boa. Alguém perguntou para ele se ele era... Foi uma pergunta do tipo, se ele era egocêntrico, algo parecido. E ele disse, luto para não ser, né? Porque você dizer, não, eu não sou egocêntrico, você está basicamente dizendo que esta característica você não tem de maneira nenhuma, né? Esse tipo de pecado, né? E é como dizer que a gente está livre desse tipo de pecado, sabe? E não é bem assim, a gente é bem falho, né? O que a gente precisa fazer, né, é lutar para que nós não sejamos assim, né? E continuando, né? Aquele que repreende o escarnecedor, né, o ímpio, ele trará afronta para si mesmo, e aquele que será repreendido vai te odiar. Ele não vai querer os seus ensinamentos. Ele vai se sentir inferiorizado e vai dar as costas para você, ou gritar com você, ou qualquer outra coisa que seja de maneira ignorante, né? O que é o contrário do sábio, porque o sábio, quando você ensina ele vai atrás de você, porque ele quer ensinamento, ele quer se tornar cada vez mais sábio. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em entendimento. É isso. É basicamente isso. Aquele, diferentemente do ímpio, o justo, o sábio, ele ama a repreensão, não. Ele ama a correção, ele ama os ensinamentos, certo? Ele ama a instrução, ele ama o repreendimento, vamos dizer assim, porque quando ele está errado e quando alguém aponta esse erro, ele se assume como errado, sabe? E é isso, é apenas uma separação, né, do ímpio para o justo, né? Isso acontece bastante em Provérbios. Essa é o meu livro preferido até agora da Bíblia. E eu estou achando que esse vídeo está ficando grande demais, né? Então vou encerrar ele por aqui.
E eu vou tentar lançar pelo TikTok alguns vídeos, né, mais curtos. E é isso, pessoal. Esse é o conteúdo geral, galera. Vai ser demorado. Alguns vão ser mais curtos, outros vão ser mais rápidos, mas em geral é isso, 25 minutos de vídeo. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo, fiquem com Deus.